Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho. Hoje, sábado, 5 de dezembro de 2020, mais uma vez aqui oportunizados por essa tecnologia extraordinária, vamos nos reunir desse modo digital, virtual, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Porém, eu vou pedir licença a vocês, a essa audiência amigável, por todo esse carinho que vocês têm por nós que estamos aqui de alguma forma, mesmo trôpegos, tentando trocar ideias, né, fazermos as nossas reflexões, para fazer um pedido em nome da Casa do Caminho que a direção nos fez. Nós somos convidados, mas nos sentimos muito próximos da Casa do Caminho, por tanto alento, por tanto cuidado, por tanto recebimento que nós temos, acolhimento. Então, ela coloca que esse ano, a direção colocou, não teremos a querida Marilene distribuindo as sacolinhas e olhando nos nossos olhos e dizendo: dia tal tem que estar aqui porque nós temos que entregar as cestas dessas pessoas que durante o Natal talvez seja a única oportunidade que elas têm de receber coisas. A gente não está falando que o Espiritismo é contra as coisas do mundo, elas nos servem, nós é que não podemos servi-las, temos que entender isso. E há pessoas que, como nós, eu, você, usam a camisa, usam um calçado, as pessoas todas usam e precisam disso, uma pasta de dente, uma escova de dente, um desodorante, um pente, uma blusa para a mulher, uma roupa íntima, homem, menino, menina, mais velho, idoso, enfim, todos nós. Só que essas pessoas, na maioria das vezes, principalmente nesse ano, por todas as dificuldades, está mais agravado esse estado. Então, para que haja um Natal que simboliza solidariedade, amor, pensamento, confraternização, nascimento de esperança, pois que o Cristo, nessa data em que se comemora, alusiva ao seu nascimento, é uma data em que se comemora o sentido da esperança no mundo. No mundo. Independente da religião, independente do que se professa, creia-se ou não, é esse o momento em que se comemora esperança. E esperança para essas pessoas que estão afiliadas à guarda, à tutela, ao cuidado da Casa do Caminho, da tutela espiritual de Dr. Herman e toda a equipe e da direção encarnada e de todos os amigos e colaboradores. Então é com vocês que eu estou falando agora. Custa R$ 200 o levantamento que foi feito, R$ 200. É um número, é somente um número. Eu acho que é um número pesado agora, nesse momento em que nós estamos atravessando. Todos nós temos alguma dificuldade. No meu caso, eu vou me expor aqui e dizer para vocês, eu acho pesado, mas ele não é impossível. Ele não é impossível porque eu tenho relação de família, eu tenho relações de vizinhos, eu tenho relações de companheiros de trabalho, enfim, eu tenho diversas relações e a gente pode, como a própria Alba disse, oportunizar para as outras pessoas, porque é uma oportunidade nossa. Quando nós vamos encher aquela cestinha, aquela sacolinha, nós estamos nos enchendo também da esperança da mudança em nós. Nós estamos fazendo uma modificação. Como disse Emmanuel, estamos dentro da disciplina do exercitar, repetir e repetir o bem fazer ao próximo, pois que ainda não somos espontâneos, mas a disciplina antecede a espontaneidade. Então é o exercício que nós estamos fazendo. Vamos levar aos nossos vizinhos de prédio, de condomínio, de quarteirão, os amigos de trabalho, aqueles com os quais voltamos ou não, só estamos num contato virtual ou não, pedir auxílio, pedir pelo outro. Se nos sentimos às vezes meio que envergonhados em pedir por nós, peça pelo outro, pois que o outro pede tantas vezes por nós e não sabemos. Não? Não tem alguém pedindo por nós? Sempre há alguém aqui nos tutelando fisicamente ou espiritualmente, ou em ambos, espiritualmente certamente, para que tenhamos amparo, apoio nas horas mais difíceis, sejam essas quais forem para cada um de nós. Gente, é uma sacolinha. Um espaço, um lugar para se colocar algo para alguém que não vai precisar e nem dirá para nós muito obrigado. Não vai dizer. É dessa maneira que a gente faz esse banquete
chamando a todos esses que não poderão nos agraciar com qualquer agradecimento, pois quem deve ficar grato, em verdade, somos nós, por essa oportunidade, por essa chance de se fazer algo por alguém, como assim gostaríamos fosse feito se assim tivéssemos necessitados. E como somos necessitados e pedintes, daí o fato, nesse momento de já ter passado a mensagem, pedir licença a todos os senhores e senhoras, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, ao Dr. Herman e toda a equipe espiritual que o acompanha, aos nossos mentores, para que possamos fazer desse momento, desse encontro, desse espaço para reflexão sobre o Livro dos Espíritos, um momento não só de aprendizado, mas que possamos entronizar o conhecimento para fazermos ação com as mãos. Podermos ir caminhando na direção do próximo, que sempre, sempre vai precisar de nós, tanto quanto, certamente, precisamos do amparo de tantos outros. Estamos ainda muito à retaguarda do Evangelho, mas já sabemos que ele está lá nos aguardando. Esse Evangelho que não pode ainda ser praticado na sua tônica total, mas que tem espaço dentro de nós cada vez mais. E o Livro dos Espíritos vem nos trazer esclarecimentos. Livro primeiro do Pentateuco, antes do Evangelho mesmo, primeiríssimo, ele nos traz conhecimento e hoje nós vamos estudar da segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, questões 257 a 273. A 257 é um único tema. Ela aborda um tópico, que é o quarto tópico desse capítulo, e o da 258 nós iniciamos o quinto tópico, que é na escolha, né, a escolha que nós vamos fazer das nossas provas, das nossas necessidades, das nossas necessárias provas. Então, o primeiro é o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E começa por quê? Para justificar o porquê que aqui estamos encarnados. Pois que somos espíritos dispondo desse corpo e não o contrário, como sempre se diz. Por muito e muito tempo, sempre falamos que você tem uma alma boníssima, você é uma alma pura, você é uma alma amiga. Não, desculpa, eu não sou. Nós somos espíritos, somos almas, mas não um corpo que possui uma alma, mas um espírito que dispõe desse corpo, dessa ferramenta extraordinária para as múltiplas encarnações, para as múltiplas oportunizações que ganhamos. Falamos agora há pouco da oportunidade da louça, ótimo. Estamos falando de oportunidade de vida encarnado, para aprendermos. E por quê? Aí vem uma questão que, na verdade, começa não com uma pergunta, mas com uma afirmativa, e ela faz todo um deslocamento no seu texto, explicando o porquê disso. É muito extensa, talvez uma das mais extensas. Eu não vou poder me fixar muito nela, mas estou sugerindo que todos peguem daí. Questão 257, o corpo é o instrumento da dor. Vou repetir, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Então, corpo e alma se conjugam e tem entre eles o que chamamos, para ser bastante mais simplificado nessa decomposição dos fatos, é que tem o perispírito. Então, estamos aqui para termos troca de sensações e de impressões. É impresso isso através do corpo. E a gente chama de dor, e aí a gente logo leva o pensamento à dor física. Não, a dor da alma, a dor do psiquismo, a dor moral, a dor que é necessário ser colocado para que possamos ter entendimento de que ela ocorre a cada momento em que nos desviamos do caminho mais ideal. Nós estamos aqui, na verdade, recompondo passos que nós não concluímos em uma gestão, vamos dizer assim, passada, em uma oportunidade passada, em uma outra encarnação. Então chegamos aqui com um conjunto, um acervo de parcela desses conhecimentos positivos,
para usarmos como alavanca para a nossa melhora naquilo que eu não vou considerar débito. Eu vou pedir licença, como nós até citamos o Evangelho, quando ele foi formado, os Espíritos trouxeram as mensagens, nós tivemos ali décadas, séculos, de uma composição muito católica e que havia, então, um discurso muito de pecado, muito de dívida, de débito, porque era necessário para aquele momento. Nós temos débitos? Temos. O que é esse débito? Não é aquilo que nós não pagamos, é o que nós não concluímos. A questão toda não é naquilo que fizemos de tão errado, mas nas consequências e naquilo que também deixamos de fazer errado. Então vou até dar um salto aqui agora, questão 975 do Livro dos Espíritos, que não está pertencendo a esse momento de estudo. O espírito sofre por todo o mal que causou. O espírito sofre por todo o mal a qual se deu consorciado. O espírito sofre, eu não estou sendo literal, mas estou passando para vocês a conclusão da leitura. O espírito sofre por todo o mal que ocorreu pelo bem que deixou de fazer. Olha essa pegada. Pelo bem que deixamos de fazer. Então, na maioria das vezes, como diz André Luiz no livro Entre Dois Mundos, ele coloca numa parte do texto que entre a necessidade daqueles mais primários e dos mais avançados existem milhões de espíritos medianos com realizações positivas e débitos em curso. Então, voltando, ensaio teórico da sensação dos espíritos é para dizer que durante a vida o corpo recebe essas impressões, como está aqui escrito, e por intermédio do perispírito, que se constitui provavelmente como um feixe nervoso fluídico, o espírito é impressionado. E uma vez impressionado, cresce, aprende. A gente entra para a faculdade, a gente entra para o primário, a gente entra para o ginásio, enfim, a gente entra para um curso às vezes e começa assim, eu tenho melhor capacidade em me adequar com a matemática, não tanto com a língua, não tanto com o estudo da língua. Tenho mais com a ciência, mas não consigo entender muito bem geografia e história. Enfim, nós vamos pendendo de um para o outro. E às vezes, mesmo dentro da matemática, por exemplo, nós não vamos gostar muito do cálculo, nós vamos gostar da matemática mais aplicada do que a matemática intuitiva. Então, o que nós estamos falando? É que chegamos aqui também com facilitadores e com aquilo que nos parece mais difícil. E é ali, naquilo que está mais difícil, que a gente deve usar o lado de facilitador para concluir, pois que não é a nossa tendência, mas é a nossa necessidade. Então, falando sobre isso, já concluindo, já falei sobre o perispírito que recebe toda essa informação e passa, né, para o nosso, porque uma colocação importante, quem tem a sensação, quem tem a inteligência, quem tem a capacidade de resolução, quem tem senso, quem tem o desenvolvimento é o espírito. O corpo é ferramenta, é meio para usarmos todo. Inclusive, o livre-arbítrio é o espírito que somos. Nós somos espíritos e temos o livre-arbítrio para exercer. Quando bem o fazemos, o corpo se realiza. Quando escolhemos errado, o corpo sofre a ação. Sim, mas eu não escolhi estar no meio de uma epidemia, uma Covid, em 2020. Entendo. Vamos lá para a questão 258? Escolha das provas? Ela começa, tem várias questões até a 273, e a gente vai usar, desculpa aqui, eu só vou dar uma ajeitada na nossa câmera aqui para facilitar um pouco mais, a escolha das provas. Vamos lá. Todos sabem que escolheram as provas em questão? Vou voltar lá no André Luiz. Entre os espíritos mais simples, que necessitam de um amparo maior, de uma tutela maior, e aos purificados, que nada mais têm de prova a viver, podem ser até missionários, mas não têm mais provas a passar, longe da expiação, estamos nós, espíritos medianos, com acertos e algumas pendências. Acertei, errei. E aí, essa segunda época que nós estamos aqui fazendo, escolhemos as nossas provas. E aí vem, quando na erraticidade, questão 258, antes de começar nova existência corporal, ou seja, deixando de existir lá para
chegarmos à nossa matéria, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? De um modo geral, ele responde, de um modo geral. Ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as atribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu as leis divinas que regem o universo. Então nada está acontecendo sem essa previsibilidade. Mas não é Deus olhando para cada um. Deus está olhando lá para o Canrobé para saber se ele vai cumprir toda a missão. Eu estou nesse universo que está submetido à lei divina, como todos nós, cumprindo a nossa tarefa de acordo com a nossa ficha, né? Que não é corrida, espero, mas que é uma ficha, que está trazendo determinações para nós. Então eu escolhi minhas provas, vocês escolheram provas e tivemos uma tutela de apoio. É isso que está. Mas que tutela de apoio? Será que eu sempre escolhi? Não. Vamos lá pegar aqui um pouquinho. Eu vou. Gente de má vida pode escolher nascer novamente, reencarnar novamente em ambiente de má vida? Pode, para superar. Agora, o que é má vida? Que todo mundo vai pensar o ladrão, isso, aquilo, alguém que nasce em meio a uma comunidade um pouco mais miserável, que tende a produzir algum tipo de marginalidade? Não, isso é errado, isso é preconceito, isso é predeterminação, pois que má vida existe em todos os níveis sociais. Aliás, a história da humanidade vem mostrando o quanto os poderosos sempre foram cínicos e insensíveis com todos os demais, se locupletando de toda uma quantidade de pessoas que tinham justo motivo, essas almas, de estarem ali expostas a esse meio. Ou seja, é uma troca necessária. Ali a expiação, ali a prova de cada um, mas que tem as suas alternâncias, né? Como está aqui colocado, aquele que veio e excedeu-se no seu mando, que executou, por exemplo, a escravidão como meio de se locupletar, de ganhar a vida, em outra oportunidade certamente chegará escravo. Aliás, 2000 anos e toda a obra que dá consecução a isso, né? Paulo e Estevão, por exemplo, né? Então vão pegando a obra, né? Vai olhando e vai vendo quais são os recursos de que cada um vai passando e o porquê de ocorrer aquilo. Então, voltando, escolhemos as nossas provas. Ah, mas eu não escolhe o gênero. O gênero. Não quer dizer que tudo que aconteça está ligado ao fato. Isso, na verdade, vem ao ambiente em que você está exposto e ao livre-arbítrio que ele colocou. Os espíritos são muito claros com isso, né? Nós temos, vamos lá, para simplificar, entre a 258 e a 273, nós temos uma tutela necessária, tutela que, criados simples e ignorantes, lá atrás, nós precisávamos ser tutelados para iniciar a nossa carreira. Vamos lá, voltando, o planeta, com esses bilhões e bilhões de anos de existência, 4,5, né, começa a ter vida com 3,8 bilhões, segundo a ciência. Eu estou usando os dados genéricos, né, os dados mais colocados. Isso não quer dizer que eles sejam absolutos, porque ciência é uma progressão. Lembre-se que próprio Kardec admitiu isso, né, que a ciência é uma progressão do conhecimento. Então, há 6 milhões de anos só, apenas, nós nos desconectamos organicamente como corpos, como essa formação biológica dos símios. Deixando o chimpanzé para lá, começamos, lá nas savanas ou em outras formas do planeta aqui, a sermos eréton e começamos a percorrer um ambiente onde a categoria Homo passou a existir. Esse foi o berço de receber os espíritos que saíam de um primitivismo muito básico para um primitivismo um pouco mais avançado, vamos dizer. E começamos a nossa carreira humana, pois que, criados simples e ignorantes, passamos por todos os processos de experienciações antes de chegarmos à categoria humana. E que não quer dizer, como está no próprio Evangelho, que humanos sejam só aqueles que estão habitando o planeta Terra. Muitas são as moradas do Pai e muitas são as formas que estão decorrentes da condição humana. Mas nós aqui, colocados nessa condição simples, tivemos no início uma tutela.
essa tutela veio que foi nos permitindo experienciações, absorvermos e desenvolvermos as nossas escolhas. Nós antigamente éramos caça, hoje somos a raça dominante do planeta. Éramos caçados porque éramos a raça mais simples. Por que sobrevivemos? Porque desenvolvemos muito mais a inteligência do que a força. Só a força tinha o seu valor, mas ela não era absoluta. A inteligência determinava isso. E foi essa inteligência que nos colocou na condição de escolhermos cada vez mais as provas e termos cada vez menos a interferência, a tutela do plano maior, do plano espiritual, que nos auxiliou e nos auxilia ainda hoje. Então, temos a tutela necessária, depois tivemos a tutela compulsória, aí é compulsória, aí é aquela que, tipo, vai sim, porque você está produzindo repetidamente danos ao seu crescimento, individualmente e coletivamente. Nós produzimos danos, produzimos prejuízos físicos, morais, psicológicos, enfim, de todos os sentidos e de toda a ordem. Então, volta compulsoriamente. Não, mas eu acho que não estou preparado. Não estou te perguntando se você está preparado. Eu estou dizendo, isso aqui hipoteticamente, criando o diálogo, né? Vai ter que voltar. Tem que voltar porque tem que experienciar e essa experiência tem que te servir de alguma coisa. Servir a nós todos. Então, também existe a tutela compulsória e existe a tutela de apoio. Aquela em que escolhemos as provas e são, depois que a gente faz lá o nosso jardim florido de provas escolhidas, são agregadas algumas necessidades não tão floridas, mas que fazem parte do composto. E aí, essa maravilha que se chama vida. Vida. Nós temos vida por conta da necessidade, da oportunização de experienciarmos todos os modelos de reencarnação possível. É claro que vamos nos diferenciando. Alguns são artistas, outros são engenheiros extraordinários, cada um com o seu pendor natural de suas tendências. Mas vai acontecendo um crescimento coletivo. Aí falou assim, mas eu não escolhi a Covid. De novo, voltando lá, ninguém disse que nós teríamos escolhido. Isso não faz parte de gênero. Isso é uma prova coletiva que está ocorrendo no planeta, tanto quanto nós falamos de uma pandemia que ninguém cita agora, e que é a fome. É a fome. Fome é uma pandemia. Ela acontece no globo. Por que pandemia? Porque ocorre no globo. Né? Ela não é endêmica, ela é pandêmica, ela está no conjunto do globo. E fome há em todos os lugares do globo. Tem fome. A fome pela nossa indiferença, a fome pela má distribuição. Eu não estou dizendo que a gente deva distribuir valores e riquezas de igual modo. O próprio Evangelho nos coloca que se isso fosse feito rapidamente, haveria uma desequalização desse sentido, porque são inteligências e talentos diferentes que se abrigam e saberiam fazer coisas que outros não fazem. Tem pessoas que têm talento para preguiça. É um talento. Né? Talento, está ali quase parando. Talento, né? Talento ali quase parando. Tem pessoas que têm o talento para botar as coisas para andarem, para construírem, para desenvolverem, para pensarem, para inventar. Então, é de acordo. Mas a nossa indiferença, a nossa dureza ainda, produz uma fome que é uma epidemia. Aqueles espíritos pediram para estar lá? Muitos estão compulsórios, outros estão missionários. Existem espíritos missionários em meio à miséria. Lembremos-nos de todos os expoentes, não só dentro da doutrina espírita. Nós temos o Divaldo vivendo em meio a uma comunidade com a Mansão do Caminho e tantos outros dirigentes espíritas de casas espíritas, como a própria Casa do Caminho, recebendo pessoas das mais diversas classes sociais, dos mais miseráveis da matéria aos mais abastados da matéria, que trazem consigo doenças da alma, doenças do corpo, doenças do seu sentido íntimo. Então, estamos aí. Temos espíritos missionários, dirigentes de casa. Tivemos o Chico, maior representante da implantação da doutrina espírita, Dr. Bezerra, que fez um trabalho extraordinário, desencarnou, foi convidado a sair para um órgão superior e disse que não sairá daqui enquanto houver de seu trabalho junto à crosta terrestre, enquanto houver uma lágrima. Olha que extraordinário. São espíritos que estão aí nos tutelando com seu amor, com sua compreensão, com seu abraço.
Agora temos a nossa tarefa, cumprir a nossa parte. Não é tudo, ó dia, ó vida, ó azar, mas fazermos andar a nossa parte. E essa tutela diz o seguinte: o direito está colocado, mas as obrigações são primeiras. Todo mundo fala dos meus direitos, primeiro as obrigações. Os direitos são consequência do cumprimento das nossas atividades e dos nossos compromissos. Eu sei que é difícil, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer assim: escolhi determinadas coisas na vida. Gênero, porque a escolha foi feita de acordo com a nossa necessidade individual. E outras não foram escolhas, não. Foram acréscimos colocados, foram situações que serão implantadas e que, de acordo com o nosso desenvolver e de acordo com o nosso livre-arbítrio, tivermos escolhas, podem até se modificar. Eu não vou entrar em detalhamento, mas, estava na minha história eu perder um braço amputado num acidente ou em coisa assim, para que eu pudesse ter esse sofrimento e essa percepção da perda que não fica com perda, porque lembram-se da questão 257 que estava falando do espírito? Eu vou usar ela balizando nos dois momentos desse nosso estudo, lá naquela questão e depois com a escolha das provas. A ciência confirma, e muito antes dela já haviam os relatos, de que quando temos uma perda de um membro, ficamos sentindo. A gente não tem a dor de fato, mas tem a sensação, porque fica gravado no cérebro e está ligado ao perispírito que transmitiu para o espírito. Então aquela sensação permanece. Então, se está na nossa história, mas nós estamos usando braços a apoiar, a trabalhar, a nos aplicarmos para o bem, por que fazer perder? Deixa isso para lá, segue. Apagou. Então quer dizer que se eu fizer... É isso mesmo. Se fizer o bem, a gente vai atenuando, atenua, não exclui, não modifica, pois que fazer o bem ao próximo não é esperar algo em torno, mas ter a realização em si de assim bem fazer. Acho que está incluso, vocês me desculpem, é uma percepção que está incluso esse item em todas as escolhas de provas que nós temos. Sempre é uma opção, pois que o bem fazer, ser solidário, nos torna pessoas coletivas, porque quem é solidário não é solitário, já foi dito, eu estou repetindo a frase, e nos torna seres coletivos, participantes de um conjunto, mais preocupados com o conjunto do que com o self, com o seu problema, o nosso problema, o meu, o eu. O eu é um problema sério, porque é um ego centrado demais que nos obtura, nos tira as vestes e o olhar de um coletivo maior. Escolha da prova. A gente tem a opção de chegar num mundo e daqui sairmos deixando-o um pouquinho melhor. Não é para que pessoas, no derradeiro dia da nossa partida, do abandono das vestes terrenas, possam chegar lá com um discurso formado e dizer: era uma pessoa legal, porque assim todo mundo é. Existe até um medo, né, de você falar alguma coisa errada, ou até daqueles que chegam debochando, né, ou satirizando a situação. Isso ainda bem que foi agora, porque poderia ter causado mais dano. Mas fazer parte de que fiquemos no íntimo de todos aqueles para os quais tenhamos tido a oportunidade de consorciarmos-nos as órbitas terrenas, órbita familiar, órbita de amigos, órbita do trabalho, a órbita do cotidiano, onde cruzamos com pessoas que podemos auxiliar sem que nunca mais venhamos a cruzar com elas, mas que teve o seu instante de história. Então, escolha das nossas provas. Ocorrem porque nós devemos ter sempre em mente que há um Pai de justiça e amor que sempre nos oportuniza o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. É fatal que cheguemos ao sucesso, ao crescimento e à realização. Não somos espíritos puros, claro que não. Somos espíritos ainda num planeta de provas e expiação, já em transição para a regeneração. Já estivemos presentes, com certeza, neste e em tantos outros, na forma mais primitiva, na forma mais simples, na forma orgânica básica. E chegamos. Capela que o diga na sua história, que nos traz tantos testemunhos,
todos aqueles espíritos que tiveram que transitar novamente para um planeta mais atrasado e que trouxeram a sua evolução tecnológica para terem um aprimoramento moral. Assim somos nós, expostos ao meio. Por isso o corpo, por isso a necessidade das vestes terrenas, para que as impressões sejam de dor, mas que o sofrimento seja opcional. Como Joana de Ângeles nos coloca, a dor, na maioria das vezes, é um imperativo, mas o sofrimento pela dor é uma opção, é uma escolha. Vamos ter um olhar de aprendizado. Estamos no mês de dezembro. Vamos nos lembrar que chegamos, sobrevivemos. Tantos dos nossos amigos, tantos dos nossos queridos já partiram em meio a esse tumulto que ainda estamos vivendo e que ainda precisamos cuidar muito, porque as coisas não voltaram àquilo que chamamos uma normalidade. E até eu tenho uma notícia que é uma interpretação minha, não uma notícia, um pensamento, uma reflexão minha. Nada será como antes. Já ouvimos isso numa música? É fato. O mundo mudou, as pessoas estão mudando e vão ser necessário muito e muito para que mudemos mais ainda. Quando falamos de tsunamis, quando falamos de transição planetária com tsunamis, movimentos graves terrenos, estamos tendo um movimento humano extraordinário, mexendo com todos, independente de suas capacidades materiais, sociais, de poderes políticos. Todos estamos sendo tangidos por algo que está sendo necessário e agregado à nossa conduta de escolhas, ao nosso proceder. Que possamos fazer desse momento um momento de reflexão novamente, mas de ação, gente, mãos na massa. Vamos voltar lá, vamos saber se a nossa missão não está incluso aí nessa escolha das provas, ajudar alguém nesse curso de tempo que temos disponível aqui e bem fazermos como assim gostaríamos fosse feito a cada um de nós. Afinal, somos todos ainda muito mendigos, somos muito pedintes ainda, pois que muito necessitamos. Estamos na casa do caminho e em tantas outras casas, não porque somos bons, mas é porque precisamos muito, muito da ajuda dessa espiritualidade e de todos aqueles que possam, de alguma forma, se internecer pelas nossas necessidades e nos estender a mão, nos estender os ouvidos, a escuta, um olhar de bem receber. Que assim seja, tenhamos um dezembro de muita luz e possamos ter outros tantos momentos de encontro e reflexão. Que assim seja, graças a Deus.